Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Esse episódio do Backstage é apresentado pela Insecta. Você pode conhecer mais sobre a marca acessando insectashoes.com. Estamos aqui em mais um Backstage e dessa vez quem está com a gente é a Bárbara Mative. A Bárbara é a cofundadora e está na frente da Insecta Shoes, que é uma marca que muito possivelmente vocês que ouvem a gente conhecem. A Insecta nasceu lá bem pertinho do Modifica em 2014. A gente fez contato desde aquela época, já são 6 anos de trajetória. Babi, obrigada por estar com a gente. Eu não vou apresentar muito você, porque eu acho que você vai ter a oportunidade de ir falando durante a nossa conversa. E, inclusive, eu já vou começar com uma pergunta que é um pouco para você contar essa trajetória de 6 anos e o que mudou do começo da Insecta lá em 2014 para a Insecta de 2020 e para a Babi também, né? Ótimo. Má, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Sou super fã, como você sabe, do seu trabalho, do Modifica. A gente é leitor assíduo aqui na empresa. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, vamos lá. Para quem não conhece a Insecta, então, rapidamente, né? Nós somos uma marca de sapatos ecológicos e veganos. E a gente nasceu reaproveitando roupas de brechó que tinham uma modelagem defasada ou precisavam de algum conserto. E a gente transformava essas roupas em sapatos. Então, com um vestido, por exemplo, eu conseguia fazer 5, 6 sapatos e aumentar a vida útil dessa peça. Você perguntou, né? O que mudou nesses 6 anos de trajetória. A gente começou fazendo esse upcycling e para conseguir crescer, escalar como empresa, a gente foi trazendo novas linhas de produto. Então hoje a gente também usa o tecido de garrafa PET reciclada e aí a gente se inspira no vintage para desenhar as nossas estampas e imprimir nesse tecido. A gente também usa o tecido de algodão reciclado, a borracha reciclada e, enfim, a gente tenta ao máximo que todos os componentes do sapato, que são vários, né, sejam reciclados o máximo possível. Então é uma luta diária aí que a gente tem para melhorar cada vez mais esses pedacinhos do sapato e dos nossos acessórios também que temos hoje em dia, mochilas, bolsas, e é uma constante evolução. Acho que essa é a principal mudança e construção que a gente foi trilhando aí nesses 6 anos. E tem também, eu acompanho vocês, acabo acompanhando de perto, a gente já trabalhou juntas algumas vezes. Eu vejo também que essa trajetória tem uma questão que vai se refletindo também na comunicação, com as aprendizagens que vocês vão tendo no processo, acabam sendo compartilhadas, né? Eu lembro que ficou um tempo sobre abrir custos, como é que isso seria, como é que as pessoas receberiam isso. Isso também foi uma coisa que aconteceu no processo de vocês, né? De compartilhar algo que é até muito sensível para muitas empresas, mas chegou um momento que vocês abriram e mostraram esse funcionamento, inclusive para as pessoas entenderem um pouco melhor tudo que está envolvido nessa busca de novos materiais, novos processos, enfim. Como é que foi essa escolha, assim, de abrir, de conversar com as pessoas sobre preço? Uhum. Não, perfeito. Eu acho que sim, nessa jornada a gente vai se deparando com muitas perguntas, muitas dúvidas, né, de quem faz parte da nossa audiência. Ainda é um tema muito novo para muita gente. Então, algo que a gente vê muito valor em estar nesse contato direto com o cliente, né? Então, a gente nunca quis, por exemplo, se tornar uma franquia ou colocar mais intermediários nessa rede, justamente para a gente estar pertinho das pessoas que estão comprando o nosso produto. Então, tudo que é pergunta vira um insight para a gente. E muita gente perguntava, se é feito de material reciclado, se é feito de lixo, né, entre aspas, por que custa o preço que custa? E aí a gente se sente na responsabilidade realmente de explicar tanto como é difícil ter uma empresa e uma estrutura de custo saudável, né, e sustentabilidade financeira tem a ver com sustentabilidade ambiental também, né, o termo genérico. Então a gente quer explicar isso
e desmistificar um pouco, né, o porquê da moda sustentável ter o preço que tem e o como não é tão fácil ou é mais difícil, né, fazer moda sustentável do que se você comparar com o formato tradicional de fazer as coisas que já têm caminhos mais trilhados, né, e maiores volumes e maiores leque de fornecedores. Então, nessa iniciativa de abrir os custos, a gente explica de forma bem didática quais são as categorias macro de custos, quanto custa cada etapa, né, dessa formação de preço, até que a gente chegue no final ao preço que a gente se propõe a vender. E desmistificar um pouco também a questão do lucro, né? A gente fala muito que não somos uma ONG, somos uma empresa que visa o lucro, mas a gente acredita que é possível fazer as coisas de uma forma mais consciente. Então, para a gente se manter vivo, é importante lucrar no final do dia, porque é isso que nos mantém financeiramente saudáveis e nos deixa investir em novos projetos, em novos crescimentos. Isso era uma coisa que acho que já emenda com o meu segunda pergunta para você, que era quais as maiores dificuldades para manter uma marca de pé dentro dos princípios ideais de vocês, né? Você já contou um pouco que estar muito próximo das pessoas é uma estratégia, né, de não se distanciar e de estar sempre muito perto do público para ouvir, para entender, mas eu imagino que tenha outras, né? Mas a Insekta conseguiu uma certa robustez. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessas dificuldades e desses processos, assim, principalmente pensando nessa questão dos compromissos que vocês assumem e que vocês têm. Claro, eu acho que uma das maiores dificuldades é encontrar, assim, a matéria-prima ideal, né? Como a gente ainda é uma empresa pequena, a gente não tem recursos financeiros para investir em pesquisa e desenvolvimento e realmente criar o que a gente sonha em ter, a gente tem que ir atrás de fornecedores e a gente faz questão que esses fornecedores estejam no Brasil. Então, hoje em dia, a gente tem uma limitação, né, de matéria-prima sustentável e inovadora. Um exemplo bem prático, a gente quer um dia ter um substituto ao couro, né, que tenha a estética de couro, mas que seja vegano e que seja consciente, né? E a gente não quer trabalhar com o PU, por exemplo, um PU virgem que é praticamente plástico virgem. Então, é algo que a gente nunca lançou, porque até então não se encontrou um tecido nos nossos padrões de sustentabilidade, de valores. Mas, então, acho que é um pouco isso, tem essa limitação de matéria-prima, por sermos uma empresa pequena que faz os sapatos de forma diferente, é mais difícil achar fornecedores de mão de obra, né, as fábricas que vão montar os sapatos. A gente tem que é uma conversa assim, uma construção muito próxima para eles entenderem a forma com que a gente faz, para eles entenderem o que compõe uma produção vegana e estarem dispostos a comprar essa ideia e colocar isso em prática no dia a dia. Então, toma mais tempo, toma mais recursos, mas a gente acredita assim que à medida que a gente cresce, né, essas pessoas que estão conosco vão entendendo que tem aceitação no mercado, que é possível fazer de forma diferente, e a gente vai plantando essa sementinha para escalar essa mudança, mas acho que os principais desafios são esses, falando de produto e produção, né? Tem uma coisa dos sapatos, né, que o pessoal tá muito acostumado com o couro e é muito difícil você conseguir uma galera que produz com a qualidade, que aceita trabalhar com produtos que não sejam couro, né? Eu lembro, já conversei com várias marcas e tem muita dificuldade de fornecedores nesse sentido, né? É um mercado muito tradicional, né? E tem, às vezes, até construções de sapato que você quer fazer que só funcionam no couro. Então, é engessado, assim, o mercado está realmente muito acostumado a trabalhar com esse tecido, essa matéria-prima. E você tem até limitações de design, às vezes, que você não consegue fazer. Ainda mais num país como o nosso, né? Que é tudo sobre vaca e couro. Exato. Das coisas que, desse tempo, assim, Babi, de 6 anos já, que vocês têm, das coisas que já rolaram, coisas que vocês fizeram, a Insekta está sempre se movimentando em muitas frentes, né? De eventos, de lançamentos, de várias coisas, desde projetos também com organizações não governamentais, enfim, muita coisa que vocês já fizeram. Daí, dessas coisas todas, o que para você, assim, é um projeto, uma realização que mais
orgulha e que você fala, cara, isso talvez foi tenso, mas a gente conseguiu e rolou, algo nesse sentido, assim? Eu acho que ter conquistado o selo de empresa B foi um deles. É um questionário extenso que eles fazem, é uma auditoria que depois eles fazem também. Isso foi a gente se tornou, né, a primeira marca de calçados do Brasil a ter o selo, então foi uma conquista que, além de validar as nossas práticas, nos abriu muito os nossos olhos para entender o que mais a gente poderia melhorar como empresa. E aí, de 2 em 2 anos, a gente refaz o questionário e vai enxergando essa evolução. Por conta dessa certificação, a gente também tomou a iniciativa de colocar no ar o nosso relatório de impacto socioambiental, e isso foi em novembro do ano passado. Então, lá a gente tentou mensurar de uma forma um pouco menos técnica, um pouco mais divertida, o que a gente já fez e quais são as nossas metas para o próximo ano, né, para também enxergar essa constante evolução. E eu colocaria em terceiro lugar, mas não menos importante, a nossa oferta de fechamento de ciclo do produto, de logística reversa. Então, hoje, o cliente, quando ele já usou o Insekta, digamos, por 6 anos e quer devolver, a gente se responsabiliza por essa reciclagem e ele recebe um desconto numa nova compra, se isso fizer sentido para ele. Um próximo passo que a gente quer dar esse ano é começar a receber sapatos de outras marcas também. Então, a gente acredita que a nossa responsabilidade como designers é se preocupar, né, no ciclo do produto do início ao fim. E a gente também quer contribuir para reduzir o lixo, né, dessas marcas que ainda não estão conseguindo oferecer esse fechamento de ciclo. Eu já devolvi um Insekta, mas foi porque o cachorro comeu, aí não tinha... Acontece bastante. Muito o que fazer, né? Porque realmente não dá nem para dar uma reforma, porque o negócio fica inviável. Já vem destruído, geralmente. Exato. Mas essa ideia de vocês colocarem sapatos que não insecta para o ciclo é muito interessante, mas também é muito desafiador, né? Porque é um monte de matéria-prima, tal, mas seria na mesma estrutura que hoje vocês têm, assim, porque o sapato, quando você fala para as pessoas entenderem, né? Vocês pegam o sapato e aí ele vai passar por um processo que ele vira a palmilha, não é isso? Isso, a gente tem um parceiro no Sul que ele criou o Ambiplast. Então ele tem uma máquina genial lá que tudo que você joga naquela máquina, principalmente tecido, né, com exceção de metal, ele consegue transformar nesse Ambiplast. Ele faz principalmente palmilha, ele faz algumas caixas, alguns materiais promocionais. Ele criou essa nova matéria-prima. Então, grande parte do sapato a gente joga nessa máquina e ele consegue transformar para a gente. E o que é borracha, né, que é a parte do solado, a gente devolve para o fornecedor e ele transforma em novas placas de borracha também. Com certeza, receber produtos de outras marcas vai ser bem desafiador. Talvez a gente ainda não decidiu se vai receber também produto de couro ou não, porque esse Ambiplast ele não aceita couro. Então, é algo que a gente está desenhando. A gente, quando começa a receber esses produtos, por ser uma marca pequena, eles não vêm num volume muito grande. Então, isso nos dá tempo de testar, decidir, mensurar e ver qual que vai ser, enfim, o modelo fixo desse fechamento, né? Isso que eu ia falar, né? Quando vocês provavelmente vão recebendo uma coisa ou outra, que daí também vão surgindo as dúvidas e depois as soluções, né? Porque vocês vão estar com os materiais em mãos, Exato, né? Exatamente. Então, a gente começa fazendo um formato MVP mesmo, beta tester, e depois testa e coloca o oficial no ar mesmo. E desse tempo todo, eu acho que a gente já falou que você falou que um questionamento muito frequente da Insekta é a questão de preço. Mas fora esse, assim, tem alguma pergunta que vocês sempre recebem? Acho que se a gente olhar para o universo das marcas atuando com reaproveitamento, upcycling, que tem todo esse cuidado e tal, a Insekta talvez seja uma das mais reconhecidas, né? Mais conhecidas também
até pelo tempo, né? Sim. E daí o que eu queria te perguntar é isso, assim, eu imagino que muitas pessoas não estão acostumadas, não entendem, tem muita gente que talvez nem seja vegano, né, e que é público. E se tem, assim, uma pergunta que vocês recebem com muita frequência? Não tem, assim, uma pergunta única, mas tem algumas pinceladas, então desde, tipo, do que é feito, muita gente ainda acha que é feito com roupa de brechó, e aí a gente estampa esses tecidos. Então a gente tenta explicar da forma mais didática possível a composição desses produtos, quais são os materiais e as linhas. Muita gente ainda pergunta o que é um sapato vegano, é de comer, aí a gente explica exatamente o que consiste. Nós somos uma marca a gênero, né? Então a gente não diferencia o que é sapato masculino, o que é sapato feminino. Mas aí muita gente ainda pergunta, tem para homem? Porque acha que por eles serem floridos ou, sei lá, coloridos, são só para mulheres. Então essas são algumas desconstruções assim que a gente tenta fazer. Mas não tem, assim, uma pergunta. Acho que a do preço é a que surge, assim, com mais frequência. E é uma das poucas reclamações que a gente recebe para quem ainda não conhece tão a fundo a marca. Mas sabe que você pontou um negócio legal que é muito de vocês e nem tinha pensado em falar sobre, que é a questão de não ter a divisão, né? Ser por tamanhos e a pessoa escolhe o que ela quer, enfim. É uma coisa que no mercado de sapatos normalmente não é tão simples, né? É bastante demarcado os modelos que são femininos e masculinos, até em tênis, né? Dependendo das linhas de tênis e tal. E acho que vocês mostram que não precisa ser assim, né? Não que precisa. Dá pra ser... Inclusive, a gente tem do 33 ao 45. Então, tem muitas mulheres que às vezes calçam números maiores e não conseguem achar o sapato que querem na numeração, que seja um sapato confortável. Então, rola muito isso. Tem muitos homens que ficam felizes também em encontrar numerações nos seus tamanhos. Quem tem pé pequenininho também fica feliz que temos o 33. E é isso, pra gente não faz sentido dividir por gênero, sabe? E até as campanhas, né? Uma coisa que vocês têm... Inclusive as campanhas, eu acho que é uma coisa que a gente vale a pena falar, né? As campanhas da Insecta são bem... A gente sabe quando a gente tá olhando para as campanhas, né? E não mudou tanto o estilão de vocês do começo para hoje, assim. Como é que vocês pensam nas campanhas e na divulgação dos sapatos? Porque também eu imagino que seja desafiador, porque é meio que você está sempre divulgando o mesmo produto, né? E de formas diferentes, assim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa parte que, criativamente falando, é muito interessante. Sim. Eu fico feliz que você enxerga essa consistência que a gente rala para garantir que... Não, mas tem super. A gente tem, assim, vários filtros de branding que a gente usa. Tipo, toda campanha tem que ter tais e tais filtros. Isso vai desde tratamento de imagem, acting dos modelos. Um dos filtros principais é a diversidade no elenco, né? Então, a gente sempre garante, assim, que a gente tenha bastante diversidade de corpos, de raças, de idades. É algo que a gente está começando a olhar mais agora, mas já tivemos mais no passado até. Então, acho que esse é um dos principais filtros. E a gente tenta passar muito o contexto de refúgio urbano. Então, geralmente são fotos na cidade, mas elas sempre têm um verde por trás, sempre trazem uma sensação de alívio, assim, que você tá no meio da cidade, mas você tá num espaço um pouco mais calmo, não é aquele caos urbano, né? Eu lembrei muito, quando você falou da questão da idade, daquela campanha que vocês fizeram com alguns senhores e senhoras. Sim. Faz uns anos já, né? Faz bastante tempo, acho que deve fazer uns 5 anos essa. Era ainda os sapatos todos vintage, a gente chamou os avós de algumas pessoas do nosso time para modelarem, e foi um dia super divertido, assim, que a gente passou na praia. E eles era na praia, eu lembro. Muito também, foi demais. Eu achei que foi faz um tempo já nem se falava tanto, né, dessa questão da idade e tal, mas eu lembro que foi muito legal, as fotos ficaram ótimas, assim, acho que tem essa irreverência, né? Sim, com certeza. E
pós-Covid, quer dizer, pós não, que a gente ainda tá, né? Sabe-se lá até quando. Até quando, exato. Como foi se reorganizar? Assim, a gente sabe que todo o varejo, toda a indústria sofreu muito. A gente sabe que as pequenas marcas sofrem mais, porque tem muito menos robustez financeira para aguentar, né, o impacto de, sei lá, meses fechado, né? E mesmo que aberto, a gente sabe que as pessoas não estão tão dedicadas a comprar roupas e acessórios, né? Então, como foi, assim, esse primeiro momento de se ligar que o negócio ia ficar feio? E os aprendizados e as principais dúvidas, assim, acho que surgiram nesse momento. Eu brinco que quando você é empreendedor, você tem que ter, tipo, nível de resiliência máximo que existe na vida, porque um dia nunca é igual ao outro, as coisas dão muito errado, você não tem como prever nada, e aí você já tá nesse ambiente, vem uma pandemia no meio, tipo, quem imaginaria que isso ia acontecer, né? Você tenta se planejar, se prever, mas isso acontece. Então tipo, testou muito a minha resiliência e a do time todo, e na hora bateu um desespero, sem dúvida, assim. Então nas 2 primeiras semanas a gente tinha 3 lojas físicas, a gente teve que fechar a loja. E assim como você disse, as empresas pequenas, restaurante principalmente, eles não têm dinheiro em caixa para se manter, né, operando por mais de um mês, geralmente. É tudo muito contadinho, você vende o almoço para pagar a janta. E a gente também estava nesse cenário, então eu já estava assim, no meu ápice da ansiedade, calculando quanto que ia custar para fechar a empresa. E aí depois você passa por tudo isso, você se acalma e pensa, tá, vamos lá, o que os clientes estão precisando agora, né? O que está fazendo sentido para eles? Ninguém está indo para a rua, os nossos produtos são todos para serem usados na rua. Aí a gente deu esses passos para trás, a gente conversou de novo com os clientes, né? Eu sempre falo, a resposta está nos clientes, não adianta você olhar a pesquisa de tendência e fazer com hunting, não sei o quê, claro que adianta, mas geralmente a resposta está nessas pessoas. Então a gente foi conversar com eles e entendeu que fazia sentido desenvolver algo para as pessoas ficarem em casa. Então a gente fez um chinelo, depois a gente fez uma pantufa e a gente conseguiu, por sorte a gente já tinha engatilhado um modelo de produção na fábrica que era fazer os produtos sob encomenda. Então, hoje em dia, esses 2 produtos, quando a pessoa compra, ela primeiro compra, depois no mesmo dia a gente manda para a fábrica produzir, e geralmente em 5, 6 dias fica pronto, ela recebe em casa. Então a fábrica manda direto para casa do cliente. Se a gente não tivesse isso desenvolvido, a gente nem ia ter assim dinheiro em caixa para comprar, né, as pantufas e depois revender para os clientes. Então isso foi algo que possibilitou assim essa nossa guinada. E aí a gente vem crescendo. Surpreendentemente a gente cresceu no meio dessa loucura toda e foi um alívio assim poder ter colocado esses produtos no ar. Os clientes receberam muito bem. Na campanha do chinelo da Liliocera, a gente repassou 7% das vendas para Paraisópolis. Então, é algo também que deu muito orgulho, assim, é um baita case para a gente no ano de 2020. E trouxe muita gente nova também para conhecer a marca. Porque tinha um custo também diferente, não era? Eu acho que foi eu não posso estar enganada agora, mas eu lembro que o da pantufa ou do chinelo, não lembro qual que foi agora, mas ele tinha um preço inicial diferente dos sapatos tradicionais de vocês, né? Acho que isso também ajudou aquela galera que sempre meio que quis acessar e ter um sapato, mas acabava que nunca rolava, né? E acho que também isso foi um ponto positivo, né? Sim, as chinelos principalmente a gente lançou, era um terço do preço um pouco menos até do sapato, que é o nosso carro-chefe. Então, trouxe mais acessibilidade, com certeza. E sobre essa coisa de fazer sob demanda, tem várias vantagens, principalmente, acho que no âmbito econômico também, não sei, mas assim, pelo menos na questão de você não tem que produzir antes de chegar no teu lugar para daí ir para casa do cliente, né? Você vai encurtando caminhos e também não fica com aquela, sei lá, de repente um produto que vocês fizeram e não vem, por uma estampa, às vezes uma estampa, um tamanho ou algo nesse sentido, né? Mas
também imagino que tem essas dificuldades, porque eu acho que vocês até acabaram vendendo um pouco mais, aí teve um problema na produção. Também é uma coisa que ajuda, mas que as pessoas também têm que lembrar que o produto ele tem outra lógica, né? Exatamente. Então, a gente teve até uma mini gestão de crise, porque a gente acabou vendendo bastante, a fábrica foi empilhando volume, não deu conta de produzir no ritmo que a gente precisava, e a gente atrasou algumas entregas. E também a gente não tem assim a tecnologia ideal para mostrar para o cliente todo o passo a passo dessa fabricação desse produto. E aí, como a gente teve que fazer de um dia para o outro, não tinha como ajustar o site para deixar isso assim 100% claro de como era feito. No mundo ideal, a gente teria assim, cada etapa de fabricação do sapato, o cliente vai recebendo um aviso do tipo, seu sapato está no corte, seu sapato está na costura, seu sapato foi enviado. A gente fez isso de forma manual, assim, do jeito que dava, mas como é um processo muito novo, né, ele precisa ser comunicado de uma forma muito didática e muito clara. Então a gente ainda tá... Mas aí a gente teve esses percalços, a gente, enfim, explicou como estava funcionando, e as pessoas são muito compreensivas, assim. Então estamos, de novo, evoluindo esse modelo que começou de um dia para o outro e ainda estava no formato de teste, né? Mas existe isso, sim, já um sistema, claro, talvez para marcas maiores, mas assim, que a pessoa acompanhe esse passo a passo? Sim, você consegue. Tem tipo um sistema, um ERP, que a gente até está contratando, mas vai demorar para implementar, que daí na parte assim, bem técnica de produção, ele vai acompanhando. E aí você precisa ter a programação, assim, né, de tecnologia, de código, para colocar isso também no front-end do site. Mas tudo é possível, você só precisa ter dinheiro para contratar programadores. Mas Não, é porque rola, como não é um modelo que a moda usa muito, né? A maior sim. parte da indústria tá no produz, né? Produz, vende e não no outro fluxo. Por isso que eu falei, puta, será que já tem? Eu não conheço, assim, conheço algumas marcas que produzem sob demanda, mas assim, são marcas menores, de luxo, normalmente roupas ou alfaiataria, né? Então, eu vi esses dias uma marca chama Unmade, se eu não me engano. Eles estavam até na Fast Company por serem reconhecidos por oferecer essa solução para as marcas de moda especificamente, mas eu não sei em detalhes como que funciona, se já está rolando, mas eles estavam realmente endereçando esse problema, assim, que é o que nem você falou, um problema muito típico da moda, né? De ter excesso de coleção que depois eles têm que recolher e sabe-se lá que fim que eles dão para essas peças. E daí se você faz sob demanda, né, não tem essa questão e também o cliente pode acompanhar. E 6 dias também, vamos combinar que não é muito, né? Tranquilo, Para esperar, por mais que, enfim, né, normalmente, no geral, a gente é super ansioso, 6 dias me parece, 6, 7 dias me parece um prazo super ok, né? Exato. E falando nessa questão de ideação de produto e tal, bom, a Insecta começou lá atrás com o Escarabeus, não é isso? Isso, Escarabeus. exato. É. Só que, assim, vocês já passaram por muitos... tem alguns modelinhos que eles são os fixos, né? Que estão lá desde sempre. Mas já houveram algumas experimentações, né? Eu não lembro o Creeper, talvez, ou se eu acompanhei mais ou menos, enfim. Como é que vocês pensam esse produto, principalmente sabendo que vocês pensam isso meio do começo ao começo de volta, né? Não é nem do começo ao fim, mas desse começo ao começo, assim. Como é que funciona esse processo? Mas eu percebo que vocês tentam sempre trabalhar com as mesmas matérias-primas para não ter problema e tal. Mas conta pro pessoal, assim, principalmente pra galera que curte mais design de produto, esse processo de ideação e colocar um produto diferente, mas que respeite todas as estruturas aí que vocês já têm para produto, matérias-primas e tal. Então, a gente tenta fazer da forma mais colaborativa possível. Então,
se a gente tem, assim, uma vontade, né, de fazer, por exemplo, um tênis, a gente... Primeiro que a gente entende que é ser enxuto, né, nessa oferta de mix de produto. Então, a gente entende quais são as ocasiões de uso, e aí, de sapato, por exemplo, você precisa, sei lá, você provavelmente vai ter um tênis, talvez um sapato fechado, um chinelo, uma pantufa, mas a gente não quer ficar enchendo linguiça, sabe? Tipo, não sei se você precisa de um tênis de cano alto, um tênis de cano longo. Então tem muito, a gente leva muito em conta essas necessidades individuais para tentar não criar coisas que não são relevantes, produtos que não são relevantes, e vai conversar com o cliente. Então a gente faz pesquisa para entender que momento de vida as pessoas estão. Depois que a gente desenvolveu algumas amostras, a gente manda para as pessoas testarem, para garantir que são confortáveis também, mas que estão, sei lá, tendo um fit legal na vida das pessoas. E a questão da matéria-prima é isso, assim, acho que a gente tem vontades, que nem eu falei, né, algo com a estética do couro, ou algo, às vezes a gente está em busca de um tecido assim um pouco mais molinho, com o toque um pouco mais macio, que a gente ainda não encontrou assim a composição ideal, mas é um pouco esse processo assim, bem colaborativo e bem enxuto. E aí a gente sempre fala que a Insecta é uma marca de estilo de vida, né? Não necessariamente a gente vai fazer sapatos. Se a gente identificar com esses clientes que o que eles estão precisando agora é, sei lá, alguma outra coisa que não tem nada a ver com sapato, uma composteira, a gente vai correr para desenvolver esse produto, sabe? Porque antes de qualquer coisa tem que ter relevância para quem está consumindo a nossa marca. Tá, eu acho que ficou bem explicadinho para o pessoal entender. E uma coisa que eu ia falar, que eu sinto também, é que experimentação, né? Você falou a questão das matérias-primas e também do processo colaborativo, mas vocês também experimentam, né? Já rolou, eu não sei se o nome correto é esse, mas aquele látex que tinha uma aparência mais do couro, e daí depois também rolou aquela matéria-prima do abacaxi que vocês fizeram. Também tem esse caráter de experimentar, e se não rolar tão bem, né? Isso, ok, a gente fez, tentou e não rolou. Que é muito desse lugar de estar nessa ponta que é de testando coisas novas, né? Como você falou, vocês não conseguem desenvolver do zero, mas vocês conseguem ter alguns contatos para conseguir fazer isso, fazer um teste, colocar no mercado e ver a aceitação até, né? Sim, então a gente usou, que nem você falou, laminado vegetal, e ele foi uma das iniciativas para substituir o couro. Acabou não dando certo na prática, quando as pessoas usavam. Às vezes, algumas pessoas tiveram alguns problemas de qualidade do material, a gente fez um recall. E aí já tentamos usar, assim, PU de reuso, então a gente garimpava alguns PUs em fábricas maiores, mas o PU é um produto difícil, assim, você não consegue garantir qualidade também, então a gente fez lotes bem pequenos. E o Pinatex, que é o tecido que é feito com as folhas do abacaxi, ele super já estava testado, funcionou muito bem. Só que ele ainda é muito caro, ele é importado, então a gente realmente não quer trabalhar com produtos que não são brasileiros. Então a gente fez um lote super pequeno, esse sim funcionou na prática, mas ainda tem essas barreiras de distância e econômicas também. E como é que foi a gestão? Você comentou que vocês têm as lojas, têm as pessoas, né? E, enfim, acho que talvez um dos pontos mais sensíveis também para as pequenas empresas na pandemia é a questão das pessoas. Como é que foi para a Insecta gerir isso de longe, fazer isso se sustentar nesse momento? Não, foi um baita desafio, assim, principalmente as lojas, né? A gente tentou logo no início, com a equipe de vendas, tentar fazer uma venda através do WhatsApp. A gente enviou algumas malinhas para casa das clientes escolherem, se caso elas gostassem de algum sapato. Mas no médio prazo acabou não se estabelecendo muito. E a gente teve que realmente, para a equipe de vendas, encontrar outros caminhos. Então, elas começaram a ajudar no atendimento,
a gente foi se reestruturando. E para o time no geral, time de escritório mesmo, a gente já era bem flexível, assim. Algumas pessoas faziam um dia de home office na semana, por exemplo. Sempre foi um ambiente muito, muito tranquilo nesse sentido. Então, as pessoas foram se organizando, né? A gente depois foi entendendo de como que faria para enviar a cadeira, né? Toda a estrutura de escritório adequada. Até hoje a gente ainda está reorganizando isso. E foi entendendo também os horários de trabalho. Então tinha gente que preferia começar um pouco mais tarde, rende mais à noite. A gente usa muito o Slack para se comunicar, então a gente coloca alguns emojis, assim, se a pessoa está almoçando, ela marca que põe um pratinho ali almoçando, e aí a gente entende que está cada um num momento diferente, e tem aquelas horas pré-combinadas que tem que estar todo mundo junto. Então funcionou bem, assim, o pessoal recebeu bem. E recentemente a gente fez uma pesquisa interna para entender se as pessoas preferiam seguir nesse formato, se tem vontade de voltar para o escritório. E aí eu acho que é isso, todo mundo gostou bastante do home office, todo mundo prefere. A gente está se encaminhando para um modelo híbrido, que talvez a gente se encontre quinzenalmente para fazer uma reunião geral, né? As pessoas poderem se conhecer, conviver um pouco mais. É bom ver pessoas às vezes também, né? Mas o dia a dia mesmo a gente vai manter remoto. Então foi super possível continuar dessa forma. Muitas empresas se ajustaram, né? A galera acabou se adaptando e provavelmente vai continuar, né? Muita gente. E acho que para as empresas grandes, principalmente, elas se deram conta de como era um custo alto manter um escritório e as pessoas estão mais felizes em casa e super funciona no dia a dia. Então, acho que essa relação de confiança cresceu muito, assim, na relação empresa-funcionário, né, no geral. E a gente tá chegando no finalzinho, Babi. Conta pra gente, assim, planos futuros, né? A Insekta já tem 6 anos, daí tá passando pela pandemia, tá expandindo o mix de produtos, né? Já tá bastante consolidada no sentido de que já é mais entendida e conhecida e tal. E vocês lançaram o relatório, né, de impacto socioambiental com alguns planos. Compartilha, você já falou que é a questão de receber outros sapatos de outras marcas e tal, mas eu imagino que tenha mais planos aí por vir que de repente você pode compartilhar com o pessoal. Principalmente nessa questão de entender e melhorar impacto, essa coisa toda que vocês estão sempre debruçados em cima, né? Todo novembro, então, que é o nosso Green Friday, que a gente chama, né? A nossa versão de Black Friday, a gente quer colocar no ar uma atualização desse relatório de impacto. A gente está entendendo, depois que a gente escreveu a primeira versão do relatório de impacto e a gente trouxe alguém recentemente para o time para ser o nosso guardião dessas métricas de impacto, então a gente está evoluindo e a gente quer muito entender qual a causa principal que a Insekta, dentro da sustentabilidade, né, que é um termo super amplo, qual vai ser a nossa causa principal? E para a gente poder ter um foco e poder contribuir de uma forma maior, né, ter um impacto maior. Então, a gente fala muito da causa vegana, da causa do lixo da moda, da matéria-prima, às vezes, com material de origem natural também, não só reciclada. Então, a gente está tentando fazer vários cálculos para entender o que faz mais sentido para a gente. E a gente está realmente entendendo que nossa missão é ajudar a solucionar o problema do lixo, principalmente na indústria da moda. E aí os nossos mensurações de impacto elas vão evoluir nesse sentido. O nosso grande sonho é um dia ter a nossa própria fundação, né, que vai ser uma ONG que vai receber, enfim, parte dos lucros da nossa empresa e vai poder se dedicar 100% a essa causa. Então, a gente tem no horizonte aí fazer isso daqui uns 2 anos
E no curto prazo a gente está lançando tênis, por exemplo. Então esse é um produto que as pessoas pedem há muito tempo e a gente finalmente vai colocar no ar. E aí, junto com esse lançamento, a gente vai receber os tênis, né, de outras marcas, que nem eu já comentei, para ajudar nesse fechamento de ciclo. A questão da pesquisa do substituto ao couro é algo que a gente está buscando assiduamente, assim, é um baita desafio. Então a gente está conversando, tem uma galera no México que faz um couro de cactos, tem um pessoal que faz um couro com casca de maçã. Então a gente segue testando aí, assim que possível a gente espera ter algo no ar. E, enfim, novos produtos além do tênis, né? A gente quer fazer uma sapatilha, tem essa ideia da composteira de apartamento que a gente quer fazer também, mas ainda tá super no plano das ideias. E tem uma novidade legal que a gente fechou essa semana, que é uma nova loja. Então, na pandemia, a gente tinha 3 lojas, a gente teve que fechar 2 delas para sempre, assim, e ficamos com a nossa loja em Pinheiros, em São Paulo. E aí a gente estava há muito tempo olhando um ponto na rua Oscar Freire, né, que é uma das ruas comerciais mais importantes de São Paulo. E a gente conseguiu achar um valor assim que no mundo normal a gente nunca conseguiria pagar um ponto lá, e a gente encontrou essa oportunidade, conseguiu negociar bastante. E então, até no início de outubro, a gente vai estar abrindo essa loja. E aí, um novo desafio agora é entender como inaugurar uma loja no momento em que a gente, né, não quer que as pessoas se aglomerem no mesmo lugar. Então, a gente está pensando formatos de inauguração virtual, que a gente quer que sejam bem inovadores, assim. Hoje mesmo a gente estava fazendo um brainstorm sobre isso. Ai, que interessante. Vocês estavam ali no Conjunto Nacional, né? Isso. Era tipo uma pop-up, não era uma loja nos quesitos que a gente imagina. Exato. No sentido de ser, né? Mas já estava tentando dialogar com outro público ali, né? Sim. E com certeza eu acho que o nosso carteiro vai ser diferente. Vai, a gente brinca que quer furar a bolha, né? Vamos ver se essa bolha vai nos receber bem. Que nem Pinheiros, por exemplo, nos recebeu muito bem. Sim, não, mas eu acredito que sim, né? E acho que é claro que talvez mais explicar para uma galera meio que começar do zero, né? Mas acho que é isso, né? Realmente vai ser bem desafiadora a questão do lançamento. Aqui em São Paulo já tá melhor, mas ainda assim, né? Não, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Isso tem esse lado, faz a gente pensar em, cara, quais são as possibilidades, né? Exato, nossa, dá uma bugada, né? Mas a gente sempre é possível. Porque a gente tá tão acostumado com os modelos, né? Que, enfim, a gente já tá super acostumado como é que tem que fazer quando vai lançar alguma coisa, né? Exato, mas sempre dá-se um jeito. E a gente, no fim, acaba fazendo de uma forma até mais legal do que seria convencional, sabe? Porque empurra, né, também para fora do lugar que a gente já tá sempre acostumado, né? Exatamente. Babi, foi ótima a conversa. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Ai, muito bom. Não, quero agradecer, convidar o pessoal que ainda não conhece a marca a acessar o nosso site, seguir no Instagram. E acho que a gente já, né, contou um pouco da nossa história no Modifica, bem logo no iniciozinho. Então, quem tiver o interesse em nos acompanhar aí, serão muito bem-vindos. E para você que chegou até o final deste episódio, tem cupom de desconto no site da Insecta. Acesse insectashoes.com e utilize o cupom MODEFICA. O
podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.